cidade. Não tem como você pensar a cidade só do seu ponto de vista técnico. Porque vai ter uma coisa mais grave, Nazaré. Porque o cara que é do metrô, ele só pensa no metrô. Ele não pensa no ônibus também. A gente é tão... Nós somos tão... Não sei se é limitados, né? Mas tão corporativos no mau sentido, que a gente só pensa aquilo que a gente trabalha. E a gente precisa reverter esse processo. A gente precisa pensar a cidade como um todo. Então, são essas minhas pequenas contribuições, né? Eu acho que essa discussão tem que ser feita. Não é fácil, sabe, fazer essa discussão. Eu fui para o Chacacá, uma cidade da Bahia, a terceira cidade da Bahia, e nós propusemos uma ciclovia, não sei se você lembra, na Luz Eduardo Magalhães, né? Que é o cara andava na rua, né, uma rua de alta velocidade, tinha um caminho natural. Aí o prefeito resolveu fazer um desvio na ciclovia. Então as pessoas vão para a ciclovia, e inclusive é um prefeito muito progressista, né? Assim, anos-luz da maioria dos prefeitos que eu conheço. Aí ele resolveu fazer a mudança e isso faz um desvio. Evidentemente, ninguém usa o desvio. Então o cara anda na ciclovia, chega um determinado momento, ele passa pela rua de alta velocidade, certo? Para depois entrar na ciclovia. Quer dizer, é um negócio que não adianta você inventar, tem um caminho natural, né? Isso é igual a rio, água, chuva, né? Se você respeitar o caminho natural, há um desvio. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Vamos à discussão. Então eu vou partir pensando os desafios, mas eu gostaria de começar a dizer do nascimento do MDT. Quando nós nos formamos em 2003, nós nos preocupamos para fazer uma agenda comum. E o MDT é um desafio que eu não imaginava que ia conseguir ter 10 anos, porque nós temos o Fórum Nacional da Reforma Urbana, onde tem a ONG e os 4 principais movimentos nacionais populares, que é a CONAN, a União pela Moradia Popular, Movimento Nacional de Luta pela Moradia e a Central Nacional de Movimentos Populares. A CONAN é a Confederação Nacional de Associações de Moradores. Temos representado 2 centrais sindicais, a CUT e a Nova Central. Temos representado os sindicatos, no caso o Sindicato de Engenheiros de São Paulo e o Sindicato dos Engenheiros da Bahia. Nós temos a Associação dos Empresários de Ônibus e a nossa estrutura é uma reunião desse secretariado de 3 a 4 de cada 3 a 4 meses a gente faz uma reunião mais para ver o balanço, e o trabalho do MDT é colocar nas redes sociais. Então a gente tem o Facebook, tem o blog, e vamos ter ainda esse ano um site com informações, né? E temos um informativo mensal, que é um informativo que eu digo formativo, porque ele tem um resuminho das notícias, mas a gente detalha tudo. Se tem por exemplo, nós estamos agora com o Pacto da Mobilidade, vocês vão lá no informativo, está lá o anexo do Pacto. Se vocês quiserem ter ideia de como foi aprovada a lei de mobilidade, nós temos cada passo, cada manifesto que nós fizemos. Quando pega o dia sem carro, nós colocamos no manifesto, colocamos o que acontece, né? Então, a nossa preocupação, a gente brinca que é uma espécie de vendedor de Bíblia, né? Vai toda hora falando a mesma coisa. Atuamos no Conselho das Cidades. Então, lá no Conselho das Cidades, a gente se articula com o movimento popular, com os trabalhadores, com as entidades dos trabalhadores. Quer dizer, a função nossa é sempre estar levando essas ideias para frente. E nós crescemos em cima de 5 eixos. Mobilidade para todos, onde a gente passa desde as questões da grande política, questão da acessibilidade, questão das bicicletas. Então, o MDT nasceu muito com transporte público, tanto que o nome é um movimento nacional pelo direito, a gente não é pela defesa, do transporte público de qualidade para todos. Só que na época que nós lançamos, ainda a palavra mobilidade não tinha o peso que tem hoje. Foi uma grande vitória. O que significa a palavra mobilidade?
é que a gente rompe com a segmentação da mobilidade, né? O que a gente tem? A mobilidade, cada um era vista como um pedaço. A calçada, geralmente da prefeitura, era da Secretaria de Obras, a pessoa com deficiência era um problema, a bicicleta outro problema, ninguém sabia o que fazer. As motocicletas ainda ninguém sabe o que fazer com ela direito, né? As calçadas é do morador, não existe, nenhuma prefeitura conhece qual é a rede prioritária de grande fluxo de pedestre, ninguém sabe onde passa. As bicicletas, há pouco tempo que eu vi, eu não sei se outra prefeitura foi feita, aqui foi feita uma pesquisa de quem é o usuário de bicicleta, e aí a gente vai ver que não é o que a gente imagina que é a classe média, é o trabalhador da construção civil, é o trabalhador de baixa renda que usa, e a gente não sabe aonde é que ele está passando, porque quando eu digo eles são os heróis. As pessoas com deficiência, como disse o Moisés, a gente não sabe aonde é que eles circulam, qual é a política, ninguém vai lá pesquisar. Então, quando nós falamos de mobilidade, a gente para de falar só de automóvel. E o que era fundamental de ter a divisão é para reinar o automóvel. Hoje a gente sabe que o automóvel polui mais, que ele pega toda a renda da sociedade para viabilizá-lo, que a gasolina é subsidiada e o diesel é taxado, né? Quer dizer, nós temos tudo ao contrário aqui. As calçadas, a via do automóvel, se tem um buraco é um problema, ilumina a via quando o automóvel tem farol e o pedestre não tem. Eu dizia que um tempo atrás a população, a prefeitura devia dar lanterna para os pedestres, né? A bicicleta ainda consegue ter uma luzinha, algumas que usam, né? Mas a gente não tem a iluminação. A passagem de pedestre, nós temos, como vocês estão vivendo numa cidade onde o pedestre não existia, por isso que nós lançamos no dia 1º de abril, para ser mentira que não existe pedestre em Brasília. Isso com o falecido e grande militante Coronel Azevedo, que realmente liderou o processo de respeito à faixa de pedestre. Quer dizer, nós temos todo o conhecimento sobre limitadores de velocidade, sobre acessibilidade. Quer dizer, não precisa inventar a roda, está tudo feito, tudo elaborado. O que precisa é mudar a mentalidade do poder público, fundamentalmente, e eu diria também dos técnicos. O grande desafio que nós temos hoje é o técnico que aprendeu que cuidar de fluidez é cuidar de fluidez do automóvel. Então você vai fazer uma travessia de pedestre, eles não contam quantas pessoas estão vestidas de roupa e quantas estão vestidas de automóvel. A prioridade é o automóvel e é o veículo. Então, antigamente, como é que a gente vê? O que é para o engenheiro de tráfego? Um ônibus significa o espaço de 3 carros. Entende? Ele não vê a quantidade de pessoas que estão, quer dizer, um carro seria, 3 carros seria da ordem do máximo 5 pessoas, quando o ônibus tem mais de 60. Então é isso, essa mudança da cultura que eu acho que é o grande desafio que nós temos, né? E nesse ponto, nós temos uma avançada agora, e quando a gente começa a ver o futuro, o esforço que foi feito de juntar esse conhecimento todo, que sempre existiu, depois das manifestações. A presidente da República lançou o Pacto da Mobilidade e, junto com o pacto, a criação de um Conselho Nacional de Transporte. O Conselho, por pressão do Conselho das Cidades, o Comitê de Mobilidade, que tem a representação do conjunto da sociedade, desse conjunto, que de alguma forma é um espectro do MDT, que realmente assumiu de elaborar esse pacto. E foi muito interessante, porque isso começou no dia 23 de julho. Nós tivemos a sorte de fazer uma reunião do MDT no dia 22. E lá nós juntamos o secretariado, nós ajudamos bastante, porque aquele secretariado já foi para a primeira reunião com alguma coisa construída. E aí nós vamos reunindo, em 5 reuniões, nós conseguimos juntar 170 propostas. Essas propostas foi sistematizada pelo Instituto
de meio ambiente, foi dado ainda um primeiro desenho, por isso que ele ainda chama de minuta, e depois nós pegamos isso e transformamos numa resolução, né? Mas antes da resolução, nós apresentamos uma simplificação dela no Comitê de Articulação Federativa, que foi o primeiro movimento para esse pacto virar realidade. No segundo movimento, levamos para o Conselho das Cidades na semana passada e tiramos uma resolução. Essa resolução marca esses princípios e vai vir como, vamos dizer, como documento técnico de apoio, essas 170 propostas que foi feito coletivamente. Quer dizer, o que é que a gente vê nesse momento? É que existe uma agenda que pode ser cumprida não só pelo governo. Nós estamos entregando essa agenda para ser implementada. Porém, pode ser que o governo comece a ratear. Então, nós temos de começar a assumir a sociedade civil, os setores, as prefeituras que defendem essas propostas, os governos dos estados, e partir para implantar. Nós temos condições. Hoje, nós temos uma agenda que é capaz de nós conseguirmos implantar uma mobilidade sustentável no país. Já não estamos perdidos, não estamos sem mapa de navegação. Temos um mapa de navegação. Eu vou falar para vocês muito rapidamente, mas isso tudo, a ideia é que a gente coloque nos nossos meios de comunicação e a vocês, cada um na sua área, na sua prefeitura, na sua ONG, divulgue e leve para frente. A ideia nossa do MDT, nós entregamos para vocês um balanço do que foi feito onde o MDT contribuiu, mas isso aqui na realidade é uma conquista de todas as entidades que brigaram. Esses últimos 10 anos são 10 anos de conquistas, só que nós precisamos finalizar. A gente não finaliza, nós perdemos, ficamos no meio do caminho, tá certo? E a ideia é que, a partir desse papo aqui dessa mesa, nós conseguimos fazer um manifesto onde a gente amarre essas propostas e a gente venha contribuir com a pressão da sociedade civil, dos setores organizados, das prefeituras engajadas, dos governos do estado engajados, e esperamos que o governo federal de fato se engaje também nessas políticas. Então, eu vou começar em primeiro lugar sobre, nós precisamos, como disse o Bira, nós precisamos de planejamento. Não adianta ter o detalhe sem saber onde é que a gente vai chegar. Então, nós achamos que tem de ser capacitadas as prefeituras para fazerem seus planos de mobilidade, porém, o Comitê de Mobilidade lançou nesse pacto que eles se empoderem, tenha estrutura junto ao Ministério da Cidade, para que se elabore um plano nacional de mobilidade urbana. Nós não temos um plano nacional, com política dito direitinho e tal, né? Então, nós temos o Plano Nacional de Mobilidade, eles precisam estar aliados com os planos diretores, nós precisamos integrar as políticas, tem que ter um manual de enquadramento dos planos feito pelo Ministério da Cidade, e temos de elaborar os planos metropolitanos. Sobre a qualidade do transporte público não motorizado, nós precisamos lutar para um fundo de desenvolvimento urbano, onde dentro dele tem o fundo de transporte. Nós temos de implantar as leis de mobilidade, principalmente o decreto de mobilidade, que no ano que vem já tem um conjunto de obrigações que nós temos de ver como faz. Já tem um desafio aqui que o Munhoz colocou, como é que nós colocamos no gráfico dela a pessoa com deficiência motorizada. Ela não cai, ela é mais rápida do que o pedestre, desde que tenha condições, o sistema adequado. Sistemas inteligentes, nós tenhamos a qualificação do sistema convencional. Transporte público convencional, ele precisa ser qualificado, ter abrigo, informação para o usuário, um ônibus padrão de qualidade, motor traseiro, acessível e tudo mais. Nós temos que ter redes integradas e racionalizadas,
Nós precisamos qualificar, dar prioridade para o transporte público no trânsito. Então é aquela ideia, e aí qualquer prefeitura pode fazer, é pintar uma faixa, pôr um pardalzinho de controle de invasão e olha, dar fluidez. A NTU tem uma proposta de quantos? 4.500 quilômetros, 4.500 quilômetros que a gente pode implantar no Brasil já. Isso já é qualidade imensa, já é o usuário reduzindo seu tempo de viagem. É uma política clara de calçadas públicas, que tem grande demanda de deslocamento. Um sistema cicloviário como a Renata colocou agora, com todas as condições, não só ciclovias. Usar os estacionamentos para fazer ciclofaixa. Lá em Joinville já está com mais de 80 quilômetros utilizando estacionamentos para fazer ciclofaixa. Está na mão das prefeituras fazerem isso, né? Peraí, eu não estou entendendo o drama aí. O que está acontecendo? Olha aí, qual é a sessão temática? Gente, desculpa a interrupção. Aqui, eu queria começar uma sessão temática com uma série de trabalhos, ferroviária do Distrito Federal, integração de sistema de carro compartilhado, que seria aqui ao meio-dia. Se alguém aqui está ganhando da sessão, nós vamos usar a sala ao lado para poder continuar a sessão do MDT aqui. Tá? Então, só avisar se alguém aqui, desse pessoal está esperando, ligue para lá. Desculpa. Nós é que agradecemos, não tem que pedir desculpa aqui não. Nós que agradecemos porque apenas dá para concluir essa parte aqui. A outra coisa, existem hoje da ordem de 150 bilhões entre 100 bilhões do governo federal e 50 bilhões de Rio e São Paulo para implantar sistemas estruturais, metrô, ferrovia, monotrilho, BRT e tudo. Acontece que desse dinheiro só foi gasto 8 bi. Então nós estamos preocupadíssimos com isso e acho que o governo federal tem que se espelhar nas experiências da IBTU, do Geimonte, antiga, para ver como pôr isso na rua. Não dá para ele se isentar da responsabilidade. As prefeituras foram desmontadas, não tem estrutura e nós achamos que o governo federal tem sim que se responsabilizar. E temos também de tirar da gaveta os governos dos estados, que parece que não tem nada que ver com essas questões, né? Faz mais, como o Bira falou, ficam fazendo disputa intermodal. Você vai fazer metrô, você vai fazer BRT e tal, em vez de estar fazendo um sistema único de transporte, né? Nós temos de romper com o que o Bira falou, essa guerra entre modais. O MDT, desde o nascimento, tem defendido de forma muito clara que a gente é contra dizer que metrô é melhor do que isso. Tudo está ligado à demanda, às condições econômicas. Não tem sentido pôr metrô no local de baixa densidade de viagens. Do mesmo jeito que não dá para pôr BRT em locais que ele já entra estourado, já entra lotado, já inaugura lotado, né? Nós temos de ter um sistema, nós defendemos aqui que deve ser reservado 2% da OGU, do Orçamento Geral da União, durante 10 anos, para ter um investimento permanente em mobilidade. Nós achamos que esse 50 bi que foi colocado, ele deve ser reservado para qualificação das prefeituras. Tem que ter dinheiro para qualificar, capacitar as prefeituras, para planejar, projetar, implantar e gerir projetos urbanos, que vai desde de metrô a implantar ciclovias, implantar calçadas públicas, isso tudo. Então a gente acha que esse recurso precisa ter, na parte desse recurso, estruturação do órgão, da próprio Ministério da Cidade, para atender, para ele poder dar assistência, divulgar a lei de mobilidade, né?
Nós precisamos ter estruturas metropolitanas também articuladas a isso todos, né? E nós defendemos também nessa coisa que temos de ter justiça social e justiça tributária. O que significa isso? Significa que o usuário não deva pagar mais de 50% dos custos. Isso é um absurdo. Isso, enquanto o governo faz distribuição de renda para quem tem carro, subsidiando a gasolina, para vocês terem uma ideia, o subsídio da gasolina de 2000, nesses últimos 10 anos foi da ordem de 20 bilhões. E só com a CID, a gente não sabe o que a Petrobras está subsidiando. Enquanto isso, eles aumentaram o diesel e que pesou na tarifa mais 13%. Então a gente defende que haja uma redução em 50% do preço do diesel para o transporte público e a gente aprove esse projeto de lei chamado RENTU, que é eliminar o que está faltando, que dá mais ou menos uma redução de 15% dos tributos, e nós defendemos, como colocado aqui pelo Ivo, que existam fontes que não sejam usuário para pagar as gratuidades. E aí a gente centra nas gratuidades sociais, que é a pessoa com deficiência, a meia passagem do estudante e os idosos, né? E tem aquela discussão que o Tuca colocou agora, que é por que todo mundo, o estudante, nós temos de dar gratuidade para todos os estudantes, se tem estudante que tem como pagar. Da mesma coisa, pessoas com deficiência que poderiam pagar, mas essa discussão é muito difícil da gente fazer. Eu até já desisti dela. Agora, tem as gratuidades que não tem nada de social. E aí o Ivo colocou, que eu acho que deveriam ser eliminadas, deveriam acabar. Nós fomos derrotados pelo governo e ele, na lei de mobilidade, que nós tínhamos que colocar os carteiros fora. E aí os carteiros pressionaram o governo e aí a presidenta vetou. Do mesmo jeito que ela vetou um artigo que a gente proibia novas gratuidades usando as tarifas, para o usuário parar de financiar, foi vetado. A gente vê que tem umas coisas meio estranhas. Aí, em compensação, a outra coisa, a energia elétrica, foi acabado os trólebus e coisa, porque a energia elétrica era subsidiada e eles resolveram aumentar a energia elétrica em 75% do transporte público. A gente quer que volte como era antes. E não só isso, ainda inventaram a tarifa ouro sazonal, que no horário de pico ela é mais cara. Então, para o transporte público, ele não pode escolher o horário, ele tem que usar, tem de funcionar no horário de pico, ele é sobretaxado. É um absurdo. Então, se a gente quer de volta os trolleys, os bondes, o metrô tem um custo menor, nós temos de ter justiça com relação ao tratamento. E isso a gente já sabe que é uma dificuldade. Quando a gente analisa isso como valor do custo da energia do Brasil, é ridículo. Mas é gozado que, como a gente diz, a cultura é a cultura pró-automóvel. Para automóvel, se consegue tudo. Agora, para o transporte público, não. A outra política que nós defendemos de forma forte é a política de estacionamento. Nós achamos que é o primeiro pedágio urbano que nós temos de fazer. Porque aí você define quantas vagas. Agradecer o Ivo, ele tinha dito que ia sair meio-dia, que ele tem outro compromisso. Então, gente, eu estou encerrando aqui, dizendo para vocês que nós temos de implantar uma política de estacionamento, e acabar com o estacionamento na via, onde passa ônibus, qualquer lugar, né? Eu fui tentar fazer um projeto de lei sobre isso, o pessoal do trânsito disse que não dava, porque aí os comerciantes vão ficar loucos da vida, tá certo? A outra é em áreas centrais não ter estacionamento e o estacionamento ser só dentro do terreno, e esse estacionamento, o terreno, o garagem, ele precisa passar por uma licitação para que o governo diga, nesta área eu quero 50 mil vagas, 10 mil, 5 mil. O que é isso? É um pedágio, que aí a gente sabe quantos carros vão poder acessar. Em contrapartida, temos de integrar o automóvel ao sistema estrutural. Como? Fazendo o inverso. Nos sistemas estruturais, nas outras pontas,
e possam fazer garagem, incentivo garagem para deixar o carro lá, pegar o transporte coletivo e ir para lá. Então a gente acha que a política de estacionamento é a primeira política de pedágio urbano. Depois, as prefeituras que achar podem fazer pedágio urbano, isso tudo está na lei de mobilidade, tá? Então era isso, gente, que eu queria passar de forma muito rápida, mas esse material todo a gente tem disponível, nós vamos colocar no nosso informativo, vamos pegar esse papo todinho aqui, vai ser matéria, provavelmente o nosso jornalista Aschini vai sofrer, porque ele vai ter que pegar as ideias todas da mesa e tem de colocar tudo no informativo. Lá dentro do informativo vai ter a lei, vai ter o pacto, vai ter tudo que a gente está falando aqui para vocês. Tá? Era isso que eu tinha a dar, esse último papo geral. Agora eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, já que a gente está no horário de almoço. Quem não quiser ir, quiser fazer uma palavrinha, aí pode. Se não. Ah, é? A você? Então aqui é o Rafael, que é o nosso assistente responsável para funcionar operacionalmente o MDT. Bom dia, gente. Além do MDT, eu também faço parte da União de Votos da Paz. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da bicicleta. Mas por quê? Porque realmente, assim, como o Guida colocou, tem essa questão da disputa intermodal. Não que eu acho que a bicicleta corra com ônibus, corra com outros formatos, mas eu diria isso no imaginário das pessoas. Assim como o Tuca colocou, o ciclista muitas vezes é invisível, seja até para próprios ciclistas que estão no carro. Tem um caso do amigo nosso que foi atropelado por uma pessoa num carro, ele estava andando de bicicleta, e falou, pá, ele, né? Aí o cara saiu do carro, meu irmão, de onde você veio? Aí o cara, não, pô, você não me viu, você me acertou com o carro, você não viu? Oh, desculpa, eu sou ciclista, eu não te vi. O cara falou, fez questão de falar que ele era ciclista, mas que ele não tinha visto a bicicleta, né? E muitas vezes, o Nasa comentou aqui dos heróis, né, os ciclistas onde eles estão, né? Que nós contamos que não se sabe onde eles estão. Muitas vezes eles estão trafegando nas BRs, saindo de uma cidade, né? No caso de Brasília, da cidade estratégica, da periferia, indo no trabalho delas, pedalando 20 quilômetros, muitas vezes, né? Ali no gráfico apareceu 3, muitas pessoas pedalam 20, 30, 40 quilômetros para chegar no trabalho dela, né? E na BR, justo na BR, cuja diferença de velocidade é muito maior, e os níveis de acidentes são absurdamente maiores ou fatais, normalmente. Então é aí que essas pessoas estão, e é aí que a prioridade da ciclovia, né, da malha cicloviária tem que acontecer, como a Renata falou. Então, como nós vimos aqui, é uma publicidade do PP, né, uma coisa meio óbvia para acontecer isso. Mas o espaço da bicicleta na discussão ainda está muito pormenorizado. Dentro da mentalidade dos dirigentes, quando se pensa no plano de mobilidade, né, nossa intenção é que o projeto de bicicleta seja, né, a meta da divisão modal da bicicleta seja uma meta ambiciosa. Não assim, 5%, 10% das pessoas andam de bicicleta. Isso a gente não sei agora, mas eu quanto que é aqui no Brasil. Não tem, exatamente. Então, nem 3%, a Renata colocou. Em outros lugares, a Renata citou casos brasileiros, né, mas em outros lugares, na Europa, por exemplo, a bicicleta chega a 40%, junto com o ônibus. Então, tem que ter essa disputa da mentalidade, da sociedade e dos dirigentes, para colocar a bicicleta como um meio de transporte viável, que pode se tornar, assim, uma grande fatia da divisão modal dentro das cidades. Não ficar só nessa condição de, como a Renata falou, de fazer uma ciclovia, uma coisa assim, fazer uma gracinha e o pessoal poder pedalar no fim de semana. Não é bem assim que funciona o sistema. No mais, existem, por exemplo, gosto de citar casos aqui de países da Europa, que as pessoas estão pensando em aquecer a ciclovia para que as pessoas possam pedalar durante o inverno, né? Aquecer a ciclovia porque ela congela no inverno e todo mundo escorrega e cai de duro na ciclovia. Então, aquecer a ciclovia porque é mais interessante para eles
pensar em um sistema de aquecimento para a ciclovia do que perder as pessoas pedalando. Ou acho que é na Bélgica, se não me engano, que estão inventando um sistema de crédito, que se a pessoa anda de bicicleta, ela ganha crédito, que ela pode... Isso, que ela pode também, e ela pode gastar em outro momento no transporte público ou no carro. Porque eles calcularam e perceberam que a bicicleta é lucro para a cidade. Todo mundo que está andando de bicicleta gera um lucro para a cidade, gera uma perda de gasto, né? Você deixa de gastar em saúde, deixa de gastar em limpeza e por aí vai. Então, é isso. O ciclista, ele passeia pela cidade, ele conhece o comércio, ele frequenta o comércio da região onde ele mora. Pode perguntar para qualquer ciclista se ele não conhece todas as lojas do trajeto dele. O motorista com certeza não vai saber. Talvez o passageiro de ônibus saiba, porque ele todo mundo adora sentar na janela, fica olhando para o lado assim, viajando na maionese e observando o que acontece na vida. Né? Então, o ciclista, ele sai da caixinha, que é o carro, e passa para um ambiente muito mais amplo, que é o mundo. Ele passa a conhecer a cidade dele, dinamizar. Né? Então fica esse desafio aqui para todo mundo que defende a bicicleta, levar essa mentalidade nova para a população, para os dirigentes, e pensar de uma forma mais ambiciosa do que a bicicleta ser simplesmente 400, 600 quilômetros de asfalto na cidade, concreto, né? E ser realmente 40%, 50% da divisão modal. É isso. Próximo. Boa tarde, a todos. Eu sou o Samuel Nunes, sou da Prefeitura de Vila Velha, Estado do Espírito Santo. Lá eu sou coordenador de operação e fiscalização de trânsito. Estou muito envolvido na parte de educação para o trânsito também. Lembrando aqui, ouvindo a colega falar ali, há 6 anos atrás eu desenvolvi um projetinho lá de blitz educativa para ciclistas, quase me mataram. Rapaz, você vai abordar a bicicleta? Eu vou fazer uma educação para ele entender. Aí vem a pergunta, na verdade a observação. A diferença entre o ciclista que vai trabalhar, o ciclista que vai praticar esporte, que é um grande diferencial. E uma outra coisa, o ciclista, a bicicleta é um veículo de propulsão humana, ou seja, ela é um veículo. E como veículo, ela deve respeitar todo o sistema de circulação. Fiquei preocupado, como você falou, tem uma placa palha para ciclista, ele tem que ter prioridade. Essa prioridade me assusta, porque às vezes esses acidentes se dão exatamente porque o ciclista, por não ter uma orientação específica, que eu acho que tem que ter, o ciclista hoje, quem é o ciclista? Aquele que vai numa loja, compra a bicicleta e sai pedalando. Na verdade, eu acho que ele está tão despreparado quanto o motociclista, porque as centros de formações hoje não ensinam nada, no ensino motociclista a ciclista se equilibrar em cima da moto. Ou seja, fica essa preocupação com relação a essa definição do ciclista com relação à postura dele no ato de usar a via. E eu queria tirar uma dúvida, não sei se é um momento oportuno, com relação à sinalização de ciclovias. Eu tenho como definido até pelos códigos que tem, além do Código de Trânsito, tem outros que definem, que a sinalização vermelha, a cor vermelha, ela é exclusiva para ciclovias. Me assusta ver lá em Vila Velha, eu vejo, isso é uma realidade, Vitória também, eles usam o fundo de faixa de pedestre vermelho. Eu acho que isso confunde, eu queria saber se isso foi aprovado em algum lugar, eu não vi nada de definição relacionada a isso. Obrigado. Alguma outra pergunta já? Pode fazer mais uma pergunta. Mais uma pergunta? Faz um pacotinho. Boa tarde. Meu nome é Araci Brasil, eu sou da Superintendência de Trânsito e Transportes de Campina Grande, Paraíba. Nós estamos também adotando alguns sistemas de estudo para a implantação de ciclovias e ciclofaixas. E o problema daqui é o problema de todos. O percentual é muito baixo, nós fizemos uma pesquisa, em torno de 1% da população é que utiliza realmente a bicicleta para seu trabalho, para deslocamento, no dia a dia. Nós temos grupos enormes na cidade de parceiros que trabalham, fazem esse passeio noturno, utilizam os batedores da STTP
à noite, são grupos de 200, 300 pessoas, mas são grupos de passeio, que não seria apropriado a ciclofaixa para um tipo de grupo desse. Agora, acredito, acho que é Eliezer, seu nome, não é? Está defendendo a causa, mas acredito que para isso a gente tem que ter muitos dados, muito estudo, porque a prioridade hoje também requer custo. E como a gente hoje tem que pensar muito no transporte coletivo, a gente tem que pensar que o transporte coletivo, por ônibus e muitos outros transportes que estão sendo lançados agora de uma bem maior, capacidade bem maior, deveria ser realmente privilegiado em relação às ciclovias, já que nós temos um percentual tão baixo. Agora, sim, pensar no planejamento, mas não implantação à toa, dar um custo gasto e depois ser visto pela população como uma coisa que não teve utilização pela população. Então, é bem interessante essa discussão sobre o ciclista do dia a dia e o ciclista profissional do lazer, porque são públicos totalmente diferentes. É como comparar um motoqueiro comum com um motoclube. Você nunca vai pensar numa política pública para a segurança do motociclista pensando nos passeios de motoclube. É totalmente diferente. É outro comportamento no trânsito, é outro equipamento. Assim como acontece com a moto, aquela moto baratinha, de poucas cilindradas, que divide 1000 prestações, é diferente da Harley Davidson do motoclube. Para a bicicleta, a mesma coisa. A bicicleta barra forte, que tem 15 anos que o cara usa, ou uma mountain bike vagabunda do supermercado de R$200, é muito diferente da bicicleta Specialized, dos capacetes, dos equipamentos de segurança, a luz. O usuário comum não usa luz na bicicleta. Infelizmente, luz é uma coisa que mostra a visibilidade dele no trânsito, mas o usuário comum não tem acesso a isso, ele não tem acesso a renovar o freio da sua bicicleta. Então a gente tem que perceber que são públicos bem diferentes mesmo. O Denatran tinha uma campanha de distribuição de refletivo de qualidade da 3M para ciclista em várias cidades do país, é uma ação que a gente acha super adequada. E na hora que você falou que tem 1%, olha, sinta-se bem. Porque Nova York fez um AUE inteiro para investir em bicicleta, agora que eles alcançaram 1% das viagens sendo feitas de bicicleta. A cidade latino-americana, que é conhecida como a capital da bicicleta e tudo, que é Bogotá, também referência para os milênios, tem 5% de deslocamento diário feito de bicicleta. Então a gente sabe que são números suados para se aumentar, né? Nova York não tinha 1%, agora que tem, com grande AUE, fechando rua para carro e tudo. E Bogotá, que é uma referência há 10, 15 anos de mobilidade na América Latina, agora chegou em 5%. A gente sabe que é uma estrada longa. Agora, a questão da preferência na travessia. Pelo Código de Trânsito, a bicicleta já tem a preferência. Pela lógica do mais fraco, tem a preferência em relação ao mais forte. E aí é evidente que alguns cruzamentos, para a segurança da bicicleta, é melhor ela parar. Mas a gente acha que esses cruzamentos, onde é melhor para a bicicleta parar, são os cruzamentos em vias de alta velocidade e fluxo. Olha a foto que eu mostrei. É uma curva que o carro já vai parar de todo jeito para pegar a próxima rua. E aí é o mesmo caso da travessia de Campinas. Isso aqui não dá para ver, mas é uma curva também aqui. Esse carro está vindo de uma curva, de um balão enorme. Ou seja, aqui a gente tem um tratamento adequado para uma situação que é muito parecida com essa daqui. Aqui é o tratamento inadequado. Aí como é que a gente faz para o ciclista não aparecer do nada quando o carro está em movimento? É a lomofaixa. Independente de estar passando pedestre ou ciclista aqui, o carro já tem que reduzir a velocidade para passar na lomofaixa. Ele já teria que reduzir a velocidade. E aí, óbvio, na hora que está passando alguém, um pedestre ou ciclista, ele para. Em vez de só reduzir a velocidade, ele para. Então, por isso que é importante a gente falar que a infraestrutura, ela não é para ser só ciclovia. Se a gente trabalha a redução da velocidade da via, a gente não está protegendo só o ciclista, a gente está protegendo todo mundo que usa a via. E aí, por isso que é importante essa visão de cidade mais integradora do planejamento, e não, às vezes, ficar refém de um fetiche, que é o quilômetro da ciclovia hoje em dia. Todo mundo quer fazer muitos quilômetros de ciclovia, mas aí fica refém do fetiche e não pensa em outros elementos. Por isso que a gente acha que é importante ter essa visão integradora mesmo da cidade, que aí quanto melhor é a cidade para todo mundo, melhor é para a bicicleta sem só de novo. Só uma questão,
há 2 semanas atrás, eu fiquei da minha casa, IFBA, onde eu trabalho, de bicicleta. Né? Salvador é uma cidade úmida. Então, se você entrar no carro, né, andar 10 metros, você começa a suar. Não é seco como o Brasil. Eu estava vendo uma pessoa do Brasil com paletó andando aqui. Então, uma universidade, então não existe um local para tomar um banho. Né? Na construção civil, o pessoal usa muita bicicleta. Na construção civil, as pessoas usam 2 roupas. O trabalhador vai, ele coloca a roupa aqui, né? E lá ele muda a roupa e toma banho. Então, um dos nossos desafios é que nas edificações, você pense em locais para as pessoas, né, poderem ter essa estrutura. Porque, por exemplo, se eu pudesse ir na cidade de Salvador de bicicleta do trabalho, eu ganhava 1h30 do ano. Eu amo, depois eu pego, né, eu já ganharia 1h30 de sono, né, ou para outra atividade. Mas tem que criar uma estrutura no trabalho, porque, como você falou, não é só a estrutura, não é só a ciclovia, para o indivíduo poder fazer essa transição. A segunda questão, não há competição de ciclovia, né? Tem integração dos modais. Tem que ver o que é mais eficiente, não tem competição. E a terceira questão, que eu acho importante, eu acho que você tocou num ponto importante, né? Que é essa questão da capacitação para o cara andar na via. Em São Paulo tem um grupo de ciclistas, de ONGs, que capacita você a andar na via. E a outra questão, que você colocar aí nas nossas propostas, é o financiamento de bicicleta. Se eu tenho financiamento de veículo, eu estava fazendo uma pesquisa com o pessoal aqui em Brasília, ele falava que uma bicicleta de boa qualidade custa de R$ 3.500 a R$ 5.000. Então, assim, se a pessoa não pode comprar uma bicicleta de R$ 200, tem que ter um financiamento até subsidiado para você poder comprar a bicicleta. E para finalizar, eu acho que esses números da bicicleta, eu acho que estão meio equivocados. Porque nas cidades pequenas, as pessoas usam muito bicicleta. Eu morava numa cidade que tinha 10 mil habitantes. Né? Todo mundo, o meu sonho até 8 anos, de bicicleta, todo mundo ia para a escola de bicicleta. Né? E todo mundo voltava e tinha as bicicletas mais bonitinhas, não sei o quê, né? Mas todo mundo ia. Hoje está ocorrendo no interior do Nordeste, um fenômeno, né? Estão trocando a bicicleta, né, pela moto, assim como estão trocando também o burro pela moto. Se você viajar no Nordeste você vai ver um monte de burro, né, de mula na pista, porque pegue, né, pela moto, porque inclusive hoje a moto tange animal. Você vai numa roça, ele tange o boi, ele bota o leite, ele bota o leite. Então, assim, que é uma questão que a gente precisa discutir, mas no interior as pessoas usam muito bicicleta, viu? Muito mesmo, né? Quer dizer, então, talvez esses números sejam números mais das cidades, é ao contrário, né? Grandes cidades. Nas cidades menores, o uso da bicicleta é maior, principalmente por estudantes, né? E em Salvador, por exemplo, o terço das viagens de ônibus é feito por estudantes. Eu acho que se esse número for mais ou menos igual no Brasil todo, se você tem os estudantes andando de bicicleta, né? Você tem um grande número de pessoas que usa esse veículo. Então é isso, eu queria agradecer a participação, dizer que a mesa está muito importante, anotar essa proposta aí do financiamento de bicicleta. Tem que ter uma política de financiamento, você tem para automóvel, né? Tem que ter financiamento, né, para bicicleta, né? Porque aí, se você faz em grande escala, você também baixa o valor. Outra questão também importante, cidades como Salvador, você tem ladeira, né, evidentemente, né? Então, existem as bicicletas hoje, eu também fiz uma pesquisa ontem aqui naquela ONG em Brasília, né? Quanto pesa mais um motor? Né? Porque você tem lugar de ladeira, não tem jeito, você tem que ter, né, um motor para poder você. E aí o cara fez, um motor de lítio é em torno de 2 kg, 2,5 kg. Né? Então dá para o indivíduo, mas se não for de lítio, o motor vai para 5 ou 6 quilos. Aí, não sei se os números são esses, estou repetindo o que eu me disse. Então tem que ter uma bicicleta com o motor leve, né, para que o indivíduo possa, né, nos deslocamentos, né, que Salvador, cidade como isso, né, talvez, né, cidades que tem muito, né, possa usar o motor para superar essas distâncias, esses obstáculos. Então é isso aí. Obrigado. Interessante que nós temos alguns paradoxos entre os vários colocados, mas uma coisa que eu queria lembrar é que nós, pessoas com deficiência, se quisermos comprar um automóvel, a gente tem isenção de impostos, enquanto que a maioria dos equipamentos, de outros equipamentos necessários das pessoas com deficiência, não tem isenção de impostos. É interessante isso, né? Só para cá. Mas
colocar uma outra questão delicada, assim, dramática mesmo. Quando se fala em 1% de ciclistas, 5% de ciclistas, a primeira coisa que me ocorreu é assim, puxa, seria legal se tivesse X% de pessoas usando cadeira de rodas e podendo circular pela cidade e tal. Mas nós temos que lembrar uma coisa. Numa das apresentações, acho que do livro, fala-se sobre as 40 mil mortes e as 120 mil pessoas que se tornam deficientes. Né? Então nós queremos muito afirmar os direitos das pessoas com deficiência, tornar o Brasil um país com mais acessibilidade, mas ao mesmo tempo, necessariamente, nós temos que lutar pela humanização do trânsito para que se pare de produzir mortes e deficiências. Isso é um absurdo, né? Nós, pessoas com deficiência, nos colocamos absolutamente, francamente favoráveis a toda a política que vem a humanizar isso, porque não podemos conviver com isso, não podemos, se por um lado queremos a afirmação dos direitos, por outro lado de fundamental importância lutar pela humanização das relações de mobilidade, da mobilidade, que causam esse drama social, né? drama pesado, né? Produzindo tanta morte e tantas pessoas com deficiência. Acho que essa é uma luta nossa também. Gente, olha, eu acho que a gente conseguiu esticar bem. Queria agradecer a presença de todos, dizer que nós temos também de ver, isso de dizer de via de bicicleta subutilizada é causa de planejamento, mas também, se vocês olharem a quantidade de via de automóvel subutilizada, no contrafluxo ela já é subutilizada. Então o que nós podemos dizer? Uma via para o carro pode ser subutilizada, ninguém reclama. Agora, uma ciclovia não pode nunca ser. Uma calçada larga que não tenha muitos pedestres, olha que absurdo, desperdício. Desperdício de sistema viário para o carro não existe, mas para a ciclovia existe. Né? E a outra coisa sobre o vermelho. Ontem eu tive uma demanda ao contrário. O pessoal de Manaus colocou tudo vermelho, as travessias de pedestre, né? E eles vieram falar comigo porque que o Contrano regulariza, eles acham que melhora a visibilidade. Não, mas aí é a discussão, eles acham. As ciclovias, a gente está com a ideia das ciclovias vermelhas, né? Agora, eu fui falar com o pessoal lá de trânsito, eles disseram, se abrem para essa situação, tem gente querendo fazer faixa de pedestre com jacaré, faixa de pedestre com flor, para um monte de coisa, então não dá, né? E a pessoa vai numa cidade de um jeito, na outra do outro, pode brasileiro tanto, tem que ter um só no Brasil inteiro, tá certo? Então é isso, gente, eu queria agradecer muito vocês estarem aí o tempo inteiro aqui com a gente. Isso aqui a gente filmou e nós gravamos também, porque nós temos esse princípio dentro do MDT, nós não queremos perder nada. E como hoje a gente sabe, as coisas não acontecem só aqui, a gente tem de multiplicar isso o máximo possível para os que não puderam vir possam usufruir do que foi colocado aí. Eu queria agradecer a isso e até a próxima. Obrigado.